Graça e paz a todos amigos, amigas, irmãos e irmãs. Aqui nos encontramos para juntos estudarmos a Bíblia. Ficamos felizes, agradecidos a Deus por esta oportunidade que Ele nos dá. Ficamos agradecidos a todos vocês que estudam conosco a cada dia a Bíblia, que compartilham esses estudos com outras pessoas. Agradecemos a todos vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube. E também agradecemos a todos que nos escrevem dizendo de onde acompanham os estudos. Mandamos aqui um alô especial para Raquel Costa, de Baixo Guandu, no Espírito Santo. Marli Abreu de Lima, de Alto Horizonte, Goiás. Irene Zamboni está em Lisboa, Portugal. Adjaldo Silva é de Jacareci, sul da Bahia. Ilza Cobor, ela está aqui parabenizando o Diego de Avaré, São Paulo, que ontem completou mais um ano de vida. Parabéns, Diego. Que Deus te abençoe. E também mandamos um alô especial para Jandira Alves, que é de Maringá, no Paraná. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Pai nosso que estás nos céus, te damos graças por este dia, por estes momentos que temos para estudar a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja presente conosco, nos dando entendimento, nos ajudando a ter a mente aberta para aceitar a Tua Palavra e vivê-la em nossa vida. Abençoa, Pai, todos os que estudam conosco a Bíblia e que passam por seus momentos de lutas, tribulações, provações. Tu conheces cada um, sabes as necessidades. Aumente a fé de cada um dos nossos irmãos, que não desanimem, que perseverem e que sintam a Tua presença e recebam a bênção conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Hoje aqui é feriado nos Estados Unidos. Hoje é um feriado nacional, é um dos feriados mais importantes aqui da América do Norte. É o Dia de Ação de Graças. Esse Dia de Ação de Graças é comemorado já há muitos e muitos anos. É na última quinta-feira do mês de novembro e eles reconhecem tudo aquilo que Deus fez, especialmente quando os primeiros imigrantes vindo da Europa, especialmente da Inglaterra, chegaram aqui nas terras dos Estados Unidos e foram atendidos e socorridos, não morreram no inverno porque os índios socorreram os ingleses que estavam chegando aqui e foram alimentados com perus e frutos da terra, abóbora, milho. E é por isso que hoje aqui nos Estados Unidos se come o tradicional peru, não é no Natal, é hoje, dia de Ação de Graças, lembrando o que os primeiros habitantes aqui, quando vieram, foram salvos da morte, não morreram de fome porque foram alimentados com perus, que é selvagem, né? Tem à vontade aí nas matas, e com abóbora, milho e essas coisas que se colhe aqui. E então, hoje é um dia que todos estão celebrando. É o dia que mais se viaja aqui nos Estados Unidos, é a semana que os filhos que estão longe vêm visitar os pais, ou os pais vão até onde os filhos estão, ou eles reúnem as famílias para agradecerem por tudo que Deus fez até hoje. E temos que ser gratos a Deus cada dia, não somente um dia no ano, mas a cada dia. E vamos então continuar o nosso estudo. Estamos essa semana falando a respeito de algumas passagens bíblicas que trazem controvérsia. Há diversos entendimentos, especialmente nós estamos falando sobre imortalidade da alma. E muitas pessoas, mesmo cristãs, creem que a alma é imortal. Muitos cristãos creem que quando a pessoa morre, sai do corpo uma alma e vai ou para o céu, ou para o inferno, ou para o purgatório. É a crença da maioria dos cristãos. Nós cremos que a alma é mortal. É o que nós estamos estudando nesta série, Vida, Morte e Eternidade. A pessoa não tem alma, a pessoa é uma alma, e quando morre, cessa o fôlego, acabou tudo. Só vai voltar a viver quando Jesus regressar.
os que praticaram o bem, que aceitaram a Jesus, ressuscitarão para a vida eterna. E aqueles que não aceitaram a Jesus, que viveram a sua própria vida, ressuscitarão para a condenação eterna. Infelizmente, irmãos, muitos que são membros de igreja também não estarão entre aqueles que irão para o céu, porque estão na igreja, mas vivem a sua própria vida. Não procuram ter comunhão, intimidade com Jesus, estudar a Bíblia, orar, visitar um enfermo, ajudar um necessitado. Muitos cristãos não vivem o cristianismo, só tem o nome no livro da igreja. E quando Jesus voltar, Jesus então vai dizer assim: olha, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Jesus vai ter que dizer isso para muitas pessoas que aparentemente eram bons membros de igreja, mas que não viviam o cristianismo. E nós então falamos essa semana, vamos amanhã trazer alguma recapitulação na sexta-feira, mas ontem nós falamos que há uma passagem muito controversa, onde as pessoas pensam que Jesus, quando morreu, o espírito dele saiu do corpo e foi pregar aos espíritos em prisão. Estudamos isso ontem. Só que o apóstolo Pedro, que está lá em 1 Pedro 3, de 13 a 20, ele fala de os antediluvianos estavam presos ao pecado. Noé foi usado pelo Espírito Santo para pregar às pessoas daquela ocasião para se arrependerem, para crerem naquilo que ele estava pregando, que o mundo ia ser destruído com água. E todo aquele que entrasse na arca não iria morrer. Mas somente a família de Noé entrou na arca. Somente 8 pessoas, além dos animais que entraram e que foram salvos do dilúvio. O restante todos pereceram. Mas nós temos uma outra passagem também que é controversa, e está em Apocalipse, capítulo 6. Apocalipse, capítulo 6, nos versos 9 a 11. O apóstolo João, tendo visão, ele estava na ilha de Patmos, e Deus então apareceu a João, trazendo a ele a visão do tempo do fim, o que estaria acontecendo nos últimos dias da história deste mundo. E João aqui, no capítulo 6, versos de 9 a 11, ele diz: quando o Cordeiro abriu o 5º selo, vi sob o altar as almas de todos que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e por seu testemunho fiel. Clamavam ao Senhor em alta voz e diziam: ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, quanto tempo passará até que julgues os habitantes da terra e vingues nosso sangue? Então a cada um deles foi dada uma veste branca e lhes foi dito que descansassem mais um pouco, até que se completasse o número de seus irmãos, seus companheiros no serviço, que se juntariam a eles depois de serem mortos. Aqui eu estou lendo a Bíblia Nova Versão Transformadora. A sua Bíblia tem o mesmo relato, mas com outras palavras, mas o texto é o mesmo. E até alguém me mandou uma mensagem perguntando se essa Bíblia é cara. Não é, Bíblia, o preço das outras Bíblias que você compra nas livrarias não é caro. Nova Versão Transformadora é uma versão mais fácil de ler e de entender também. Aqui, o apóstolo João, ele teve uma visão dos selos que estavam sendo abertos. E então, quando se abriu o 5º selo, ele viu almas debaixo do altar que clamavam. Bom, se nós estamos estudando e dizendo que não existe alma, que a pessoa quando morre, ela vai para o pó da terra, e como é que nós vamos agora entender que as almas estavam debaixo do altar clamando? Em primeiro lugar, Deus, em sua palavra, no livro de Levítico, ele disse que a vida da alma está no sangue. O sangue é a alma, é a vida da pessoa.
E naqueles sacrifícios que haviam no Antigo Testamento, lá no santuário, todos aqueles animais que eram mortos em oferecimento de sacrifícios e pelo perdão de pecados, o sangue daquele animal, todo o sangue que sobrava, era jogado no pé do altar, onde era sacrificado o animal. E então, quando João tem essa visão dos 7 selos, e agora aqui no 5º selo ele viu as almas clamando debaixo do altar, essa expressão, ela se chama presopopeia, é uma expressão, é uma presopopeia. O sangue de fulano está clamando por justiça. Vocês já ouviram falar isso, não já ouviram? Alguém que foi morto injustamente ou covardemente, brutalmente, e aí a pessoa fala, o sangue do fulano está clamando por justiça. O sangue não está falando, é uma presopopeia. É como, por exemplo, a gente dizer assim, o trabalho me chama. O trabalho não tem boca, o trabalho não fala. Né? É presopopeia. Então, estas almas clamando embaixo do altar se refere exatamente naquela época dos sacrifícios que eram realizados no Antigo Testamento, que João conheceu também, os sacrifícios que eram realizados. Depois que veio Jesus, é que eles aceitaram o cristianismo, e então, mas João conheceu. Então o sangue dos mártires, o sangue daqueles que morreram por amor a Jesus, está clamando por justiça. Até quando? Até quando? Nós não sabemos quando Jesus vai voltar, mas sabemos que muito em breve. E Jesus ele virá para fazer justiça a todos aqueles que morreram na fé, aqueles que morreram por amor ao Evangelho, aqueles que foram perseguidos por causa da fé e foram mortos por causa da fé. E são milhares e milhares de pessoas, e o sangue dessas pessoas está clamando debaixo do altar. Era uma figura de linguagem, porque as pessoas daquela ocasião sabiam que o sangue do animal era jogado ali, ao pé do altar. Por isso que ele usou essa expressão, o sangue dos mártires clama debaixo do altar. Mas, voltando aqui a reafirmar e repetir o que eu já disse, é uma presopopeia, porque sangue não fala, alma não existe, a pessoa morreu, acabou. E então é uma figura de linguagem que João usou para que as pessoas pudessem entender que o sangue dos mártires está clamando a Deus por justiça. E Deus, com certeza, ele é justo, ele é soberano, e ele virá e fará justiça a todos aqueles que o temeram, que o adoraram, que viveram com ele. Então, o sangue daqueles sacrifícios, né, que eram realizados lá no santuário, era aspergido ao redor do altar e o restante do sangue jogado no pé do altar. Então, o sangue dos mártires, simbolicamente derramado no altar de Deus, quando, ao permanecer fiéis à palavra e ao testemunho de Jesus, eles perderam a vida por causa do Evangelho. Então, é por isso que João usou essa expressão, o sangue dos mártires clama debaixo do altar. E é importante lembrar que João, ele não recebeu assim uma visão do céu exatamente como o céu é. Ele teve a visão e ele relatou de acordo com as suas palavras, de acordo com o que ele entendeu. Mas, como diz a palavra de Deus, aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que creem em Jesus. Então, nós podemos imaginar o céu da forma mais linda que nós conseguimos imaginar. E quando nós estivermos lá, o céu vai ser muito mais bonito e muito diferente daquilo que nós imaginamos. O importante é que nós estejamos todos lá. Que Deus nos abençoe. Que Deus continue trabalhando conosco, nos ajudando a entender a sua palavra. Retornaremos amanhã para concluir o estudo da semana, mas não nos esqueçamos. Jesus ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João capítulo 11, verso 25. Que Deus nos abençoe.